Fala galera, aqui quem fala é o Lucão e agora eu vou fazer uma análise pós-jogo de Portugal 2, de República Tcheca 1. Desculpa a demora, tá galera? Vamos começar e continuar com essas análises da Eurocopa, né? Hoje foi o jogo de Portugal e teve também a última análise do jogo da Geórgia contra a Turquia. Se você não viu, confira lá que ficou muito show. Pra mim foi o melhor jogo da Eurocopa, tá? Sem dúvida nenhuma, porque até agora não teve tantos jogos encantadores. Pra mim aquele lá foi o melhor e tem uma análise bem não tão completa, mas bem resumida pra vocês assistirem, né? Então galera, vamos começar falando um pouco sobre o jogo. Portugal é uma seleção que tem algumas carências, vamos dizer assim. É uma seleção que tem muita força em algumas posições, só que, cara, você vê, o jogador hoje, o Pepe, quebrou um recorde de ser um jogador mais velho da história da Eurocopa, né, a jogar uma Eurocopa. E com ele tinha alguns jogadores como o Diogo Dalot, até o próprio Nuno Mendes, tá? E, cara, você olha a seleção de Portugal, eles têm uma força muito grande em alguns setores e em alguns outros tem alguma decadência, né? Só que, galera, o nível cai. O Pepe, ele é um grande zagueiro e tem uma grande história no futebol, tá? Só que em qualquer outra seleção ele podia quebrar esse recorde. Mas será que no Portugal, que é uma seleção que vai brigar pelo título com certeza, antes da Eurocopa a gente apontava Portugal como candidato ao título, será que o Pepe é um zagueiro, precisa de ser titular da seleção ou é necessidade pelo Pepe? Também o Nuno Mendes. O Nuno Mendes é um jogador que teve início de carreira muito promissor, ainda é bem jovem, tá galera? Mas ele não fez uma boa partida. Tava jogando de zagueiro. Diogo Dalot é um jogador que vai e vem, não dá muito certo no United, né? Jogou uma época no Milan, não se firmou também. Galera, a primeira coisa que eu ia falar é isso. Não tem uma seleção muito forte, só que tem alguns setores que não tem jogadores do nível de outros, né? Tem alguns jogadores que deixam a desejar. Claro que nessa análise pós-jogo a gente avalia um pouco o desempenho e o resultado. Eu achei o desempenho de Portugal no jogo bem abaixo. E galera, a República Tcheca abriu o placar. Você não olha essa seleção de Portugal como aquela seleção que teve o controle no jogo e não teve dificuldade nenhuma de ganhar. Até porque o gol saiu do Conceição, né? Do Francisco Conceição, que entrou no lugar do Vitinha. E galera, a República Tcheca, eles estavam com muita facilidade de Portugal. Portugal, eles não tinham uma forma certa de criar jogadas, né? Eles estavam tentando trabalhar muito, fazer uma trocação de passes pelo meio campo. E galera, você não via alternativas de Portugal atacar. O jogo começou, né, com uma força, com o Portugal tava forçando muita jogada no Rafael Leão, muita mesmo, e o Rafael Leão sempre errando as definições. Só que esse problema não aconteceu só com o Rafael Leão. Toda a seleção, principalmente no campo ofensivo, tava errando bastante o último passe. Aí até falou, um amigo meu falou, vamos botar o Cristiano Ronaldo é o melhor cabeceador do mundo, vai fazer gol de chuveirinho na área, né? Aí que, galera, esse chuveirinho na área não foi bem utilizado também, tá? Eles tentaram fazer muito isso depois que foram pro abafa. Só que eu tô falando mais da parte do primeiro tempo. A única alternativa deles é tocar o Rafael Leão, porque no lado direito eles não estavam explorando jogadas. E galera, Lucão, por que não estava explorando jogadas do lado direito? Porque, galera, pra mim, em minha opinião, o Bernardo Silva ele não é um jogador que... Na verdade, o Bernardo Silva é um excelente jogador, um jogador muito completo. Só que ele, nessa seleção jogando de ponta direita, vai faltar
profundidade, né? Coisa que o Rafael Leão, por exemplo, tinha. Aí eu falei, galera, o Bernardo Silva, ele vai ficar um pouco ofuscado e preso nessa ponta direita, porque ele não estava conseguindo criar muitas jogadas, ele vai tentar sair muito, né? E não vai ter muita chance, não vai ter muita. Ele vai ter que ir muito pro meio e ele vai ficar um pouco ofuscado. Não deu outra. O Bernardo Silva, ele é um excelente jogador, só que ele, galera, tinha que jogar no meio, em minha opinião. Mas não jogou mal, ele continuou na ponta direita. Por quê? Porque o esquema do time mudou. Saiu o Rafael Leão, entrou o Diogo Jota. É uma substituição que jogadores que têm características diferentes, né? Só que o Diogo Jota não tem a profundidade que o Rafael Leão poderia dar, né? Alternativas de velocidade. O Diogo Jota, ele teve muitos bons momentos jogando de centroavante, né? Foi jogado pelo lado esquerdo. E galera, uma coisa que surpreende muito do Cristiano Ronaldo. Vou falar do Cristiano. Cara, por que o Cristiano Ronaldo, não só nesse jogo, ele tem mais várias vezes, esse jogo vai até um pouquinho menos, ele tem que voltar toda hora no meio campo para construir as jogadas. Isso é defeito do Cristiano Ronaldo? Obviamente que não, né? Mas nisso, eu falo tipo de 2 anos atrás, ele jogava no Manchester United, né? Em 2002. Como o meio do United não era um bom meio campo, né? Tinha o Bruno Fernandes, né, que jogou hoje, mas não era um meio campo forte. Não era um marasmo de criação. Isso aconteceu hoje. O Portugal foi um marasmo de criação. O time não criou. Mas o que eu tava falando do Cristiano Ronaldo, ele voltava para o meio campo e armava as jogadas. Ele sempre voltava e para tentar construir depois a parte de artilheiro um pouco ofuscada, não ofuscada totalmente, mas ele perdia um pouco, ele não fazia tantos gols, diminuiu até a quantidade de gols, teve um jejum bem grande pelo United. Por quê? Porque ele fazia muito isso. E o que me surpreende? Por que com essa força, com esses nomes do meio campo de Portugal, o Cristiano continua tendo que forçar algumas jogadas pelo meio campo, pela falta de criatividade que tem nesse meio campo, né? Pela falta de passe, oportunidade de passe, de alguma. O Cristiano Ronaldo não teve muitas chances hoje, né? Foi até importante num gol anulado pelo Diogo Jota, que ele deu uma cabeçada na trave. Só que, cara, o meio campo de Portugal, se você olha os nomes do meio campo de Portugal, é um meio campo muito forte. É um meio campo fortíssimo. Então, por que o Cristiano Ronaldo tem que fazer isso? Galera, eu acho que isso é um erro de esquema, porque o meio campo não está conseguindo se entregar o máximo possível. O Cristiano Ronaldo tem que forçar algumas jogadas, né? E pela falta de oportunidades, de alternativas, o Cristiano Ronaldo voltava, porque não conseguia, porque não tinha criatividade. E galera, eu acho que ele errou muito no esquema e na substituição. O Roberto Martínez, eu particularmente, minha opinião, eu não gostava dele na Bélgica. Teve um início bom em Portugal, tá? Não achei ruim. Não vou jogar o livro pela capa. Eu achava ele um treinador limitado na Bélgica. Só que, galera, o último ponto do vídeo, tá? O vídeo já tá encerrando, até porque tá ficando maior do que os outros pós-jogos, né? Pós-jogo. Portugal, se você fizer uma análise bem fria do jogo, você olha, eu vou comparar com algumas seleções grandes. Eu não gosto muito de ficar comparando, mas às vezes é preciso. Portugal, Itália, por exemplo, venceu a Albânia por 2-1. Inglaterra venceu o jogo por 1-0. Os seus respectivos jogos, né? Itália com a Albânia, Inglaterra com a Sérvia. Essas equipes, eles em algum determinado momento tiveram o controle do jogo. E você olha, a Itália nem era para ter citado, porque a Itália foi bem melhor que a Albânia. A Albânia começou abrindo para cá numa falha, só que você olha, foi um gol de diferença. Foi.
Foi o mesmo placar desse jogo. Só que a Itália foi bem melhor, não correu o risco de perder. Portugal já é diferente, galera. Eu vou falar da atuação agora que venceu. O que vale é a vitória, os 3 pontos. Só que deu alguma preocupação e chegou até a ter indícios que Portugal poderia perder essa partida, né? Portugal poderia acontecer um desastre, né? Levar um gol de fora da área. Lembrando que a defesa de Portugal não oscilou muito, tá? Só que a República Tcheca criava algumas chances, tentando jogar bem retrancada na defesa. Só que tinha algumas finalizações fora da área e chegava bem pouco. Só que Portugal não teve o controle do jogo em nenhum momento. O Portugal não conseguiu ter um equilíbrio. Portugal errando muitas jogadas. E eu já estava imaginando que seria o gol da República Tcheca. Por quê? Porque o gol, o treinador da República Tcheca, vou até conferir o nome dele aqui, Ivan Hazek, ele trocou o time, né? Ele fez substituições, coisa que o Martínez não fez. Esperou sofrer o gol para Portugal reagir, substituir, que a equipe não estava dando certo. Substituiu e depois do gol, e eu não sei se a equipe amassou não, tá? Não sei se tiveram todo esse domínio, o controle do jogo. Até porque a aposta de Portugal foi bem grande, né? 74%. Só que eu não sei se eles tiveram toda essa tranquilidade, controle o suficiente para ganhar a partida. Eu acho que foi uma partida complicada. Portugal se sobressaiu porque tem uma experiência, tem um elenco bom. Só que não pode fazer partidas desse nível, tá? E eu não falei isso com a Inglaterra, por quê? Porque a Inglaterra tirou o pé. Pra mim, não a Inglaterra tirou o pé, mas você vê, Inglaterra, Itália, as seleções não precisaram de fazer muito. E eu vi que Portugal teve alguma dificuldade. Por isso que eu achei que Portugal foi um pouco inferior. Vamos ver a próxima rodada e vamos ver em que eles podem melhorar. Só que eu tô avaliando mais uma performance em vez de resultado igual nas outras, porque eu senti que Portugal teve alguma dificuldade. Eu ouvi que Portugal não teve um estilo de jogo, uma identidade de jogo, né? Não conseguiu fazer uma boa partida e teve muitas dificuldades de vencer um jogo que não era tão difícil de ter ganho, porque a República Tcheca não é uma equipe muito boa. Então por isso que eu acho que a performance vai mais além do que o resultado às vezes. Só que o que vale, galera, é a vitória. Mas o Portugal tem que buscar melhorar o desempenho, né? Porque essa partida não foi boa. Já as outras eu não acho que o desempenho foi tão bom. Porém eu vi que eles tiveram conta do jogo. Isso eu achei que Portugal não teve. Vídeo muito longo, tá? Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Abraço. Amanhã tem mais. É nóis. Tamo junto.